Como joga Vinícius Zanocelo? Agrega ou não agrega para o Ceará? Você vai descobrir agora. Visão para Jogo está de volta, eu sou o William Borges, mais um reforço para o Vozão. Vinícius Zanocelo é mais uma opção de meio campista que o Ceará tem. Esse é Matheus Santana, fez o estudo do jogador, estava no Estoril de Portugal. E ele agrega ou não agrega? Já faço essa pergunta de antemão. Agrega ou não agrega para o elenco do Ceará? Olha, Will, agrega, tá? Não é um jogador que me salta aos olhos. Sendo bem direto aqui com o torcedor do Ceará, mas é um cara que agrega, né? Um jogador pro meio campo, é mais um volante do que um meia. Segundo volante, um terceiro homem de meio campo. Fica nessa... Conversamos em off sobre a posição, né? Fica nessa questão aí. Mas a gente já vai direto pro vídeo aqui. Antes disso, pedir o like do torcedor do Ceará, a sua inscrição, que aqui você tem a melhor cobertura do Ceará, as melhores análises, tá? Temos uma playlist só com os conteúdos do Ceará, análise de reforço, de jogador, enfim, análise de partidas também. E se você quiser ser um membro do nosso canal, ajuda e muito o nosso projeto também. E vai sair uma análise do Paulo Baia, tá? Que é possível contratado do Ceará, que eu acho que é mais jogador que o Zanocelo, mas enfim. Anima mais, tá? Anima mais, mas vamos pra análise aqui do Zanocelo, pra entender um pouco do posicionamento dele, tá? Aqui numa linha de meias, né? E tendo muita atitude nessa agressividade, principalmente quando há esse gatilho, né? Essa partida contra o Benfica trabalhando a bola, quando há esse recuo ou quando há esse toque no jogador que ele estava ali cercando, ele dá esse bote. Então, um jogador dinâmico, tá? Que tem essa agressividade também. Aqui mais uma situação onde ele saltou, né, para fazer essa marcação bem apertada, depois ele tá mapeando o espaço para ver onde ele tem que estar para poder interceptar de novo. Essa bola, quando é direcionada para o meio, ele tem atitude. Então é um jogador que tem atitude na marcação. Nessa parte sem bola, é um cara que agrega, apesar, Will, de não ser um jogador que se destaca por roubadas de bola, por um choque, né, por se impor fisicamente, mas ele tem 1,85, 80 quilos, então é um jogador que tem uma boa estatura, uma boa força, tá? Ele salta bastante ali, inclusive. Salta bastante. Como a gente vê aqui nos lances, aqui ele até força um erro do adversário. A gente vai entrar um pouco na bola aérea. Ele tem estatura, como eu falei, tem 1,85, não é um cara muito alto, então ele consegue ter um tipo de imposição na bola aérea, apesar de também não destacar muito, não se destacar tanto nessa questão, mas ele sempre vai para esse choque, para esse combate. Até que destaca que na primeira bola ele cabeceou para trás, depois ele vai ganhando o corpo e o companheiro dele acaba tirando de cabeça. E até um caso, por exemplo, você joga uma dupla de volantes com o Dieguinho. O Dieguinho não é um jogador tão alto. Muito Exatamente. físico, muito do embate, mas não é um jogador tão alto. Então, para essa primeira bola pode fazer diferença nesse chutão, né? Não. A tua visão aqui do time do Ceará já foi certeira, tá? É que depende de como vai jogar. Tem Dieguinho, tem Sobral, o Lourenço tá ganhando espaço agora porque o Mugni foi pro banco, mas enfim, depende da variação que o treinador fizer. E faria total sentido, porque ele é um cara que tem altura, né? Então aqui mais uma situação onde ele se recupera bem na jogada, tá? E tem uma interceptação. Ele gosta de dar esse tipo de carrinho, né? Alguns ele até não acerta, mas ele gosta bastante de antecipar, de ir para esse combate e não foge, tá? Então, o Zanocelo aqui nessa situação até recupera a bola, erra o passe, recupera de novo. Então, você vê que ele tá sempre com essa atitude sem bola, né? O que é bem legal, né? A gente vê um jogador, principalmente no meio campo, tem que ter isso, né, cara? Mas a gente percebe ele mais posicionado como um segundo volante mesmo. Exatamente, é uma dupla ali, né, geralmente. Então, mais uma vez, até um carrinho. Agora a gente entra na parte de construção. E aqui eu destaco que ele tem uma capacidade para construir jogo, mas também não é um cara da bola longa diferente, é o cara que vai achar um passe diferente. Ele tem uma certa qualidade, mas ele tem um acerto ok, tá? Em alguns momentos ele erra. Até que ele tem orientação no companheiro para virar essa bola. E ele vira com bastante qualidade aqui, tá? Consegue virar bem. Mas a gente vai entrar numa sequência de lance, eu vou deixar a gente tocando aqui a análise, onde ele enxerga a movimentação no companheiro, ele vem receber essa bola do zagueiro e ele tenta o lançamento. Aqui ele forçou um pouco. Né? Mas não é. Até coloquei para mostrar que não é tanto a dele, esse passe diferente, né, saindo da defesa para o ataque. Que é uma bola ruim que ele recupera e depois estica aqui para o companheiro. O companheiro chega na bola e consegue até salvar aqui para a bola não sair. Mas essa foi bem, porque ele recuperou numa situação de vulnerabilidade ali e conseguiu fazer a abertura. Então é um cara que agrega nesse aspecto, mas não é o cara do passe diferente. Aqui nessa ele acaba errando, tá? Então assim, é uma média, tá? Eu vi bastante lance dele dessa fatiada longa, é uma média. Uns 50% ali que ele tem. A cada duas ele acerta uma, erra uma, mas assim, os passes que ele costuma acertar mais são esses abrindo no lateral, enfim. Não é tanto aquele passe diferente, como por exemplo ele vai tentar nessa jogada agora. Ele estava até um pouquinho mais avançado e ele consegue esse passe por cima. Esse sim foi um passe bem inteligente, tá? Aqui mais uma situação onde ele vem, ajuda na recuperação, já levanta a cabeça e tenta essa virada de jogo. Também não foi uma virada de jogo lá no ponto futuro, né? Para o companheiro chegar atacando. Foi uma virada de jogo ok.
Pelo menos a bola chegou do outro lado com qualidade. Aqui mais uma situação onde ele está enxergando a movimentação. Aqui você pode pensar, bom, ele vai virar o jogo lá, né? A gente está falando de bola longa? Não, ele vai para a tabela, para o jogo aproximado. Então também tem isso, né? Ele é um cara que gosta dessa tabelinha, de atacar o espaço também. Jogo curto. O jogo curto e consegue ter um tipo de infiltração, apesar de que nessa ele perdeu o timing ali de colocar esse passe para gerar uma assistência, né? Fazer esse passe um passe decisivo. Aqui sim, tá? Ele vai bem. Dribla, domina bem no meio de alguns defensores e coloca uma cavadinha. Boa cavadinha. Esperta pro companheiro dele isolar, né? Vai entender o que o companheiro pensou naquela Aí jogada. é culpa do companheiro, não Aí dele. é culpa do companheiro, né? Vou até voltar de novo esse lance. Dá uma olhada como fecharam a porta, né? E ele consegue dar uma cavadinha bem legal, tá? Vamos entrar na parte de finalização, porque também nos interessa, né? O meio-campista tem que finalizar no gol. Aqui com a perna esquerda, uma boa finalização. É um cara que gosta de chegar junto no ataque. Aqui um recurso que ele vai usar de drible, tá? Ele olha pro lado direito, vê a passagem do companheiro e finaliza de esquerda, que ele não finalizou bem. Mas Com ele a é um perna cara ruim que... também. Perna enfim. ruim, perna esquerda. Mas ele é um cara que tem atitude para finalizar no gol também. Com a perna direita, uma boa finalização também de média distância, que acabou gerando um gol, né? Isso acaba não contando como assistência, né? Mas ele gerou a Participação situação. completa no gol. Exatamente. É curioso que a gente até citou que ele atua como um segundo volante, muitas vezes como volante, mas até por isso a gente colocou a situação dele poder atuar como um terceiro homem de meio campo. Você pega o Ceará que jogou contra o Flamengo. Richardson, Dieguinho e Lourenço, com os dois pontas bem abertos. Contra o Cruzeiro, se eu não me engano, também jogou o Lourenço por ali. Então, você jogando com uma trinca mais fechada no meio campo e deixando os pontas para você conseguir puxar o contra-ataque, enfim, funcionar em transição. Que, inclusive, o Galeano, por exemplo, fez 2 gols assim. Tudo bem, contra o Flamengo melhorou, contra o Mugni entrou na partida. Melhorou com a entrada do Mugni, tanto que o gol da bola parada saiu do pé dele. Mas é um jogador que pode atuar nessa linha de 3 meios, um pouquinho mais avançado, e daí a gente mostra lances assim. E a gente já tá até falando de uma variação que pode ter, né? Ou... Tô criando as situações já no Exatamente. time do Ceará, entendeu? Exatamente, o que é excelente, né? Então, por isso que é uma contratação que agrega na minha visão, Will. Apesar de não ser um cara que me salta aos olhos pela sua qualidade, assim, do seu futebol maravilhoso, mas é um cara que agrega bastante. Que, de novo, uma finalização chapada, né? Aqui uma situação onde a bola vai para o lado direito e ele ataca o espaço e vira uma opção para essa bola recuada e finaliza no gol. Agora a gente vai entrar até com a camisa do Fluminense aqui, tá? A camisa do Fluminense, não, do Fortaleza, perdão. Ele entrando e atacando, né? Da forma como a gente falou, né? Sendo um elemento surpresa, né? Para um meia também é muito importante ter esse tipo de atitude. Identifica o espaço, vem e finaliza bem no gol, tá? Um bonito gol dele com a camisa do Fortaleza. Até, inclusive, vai agora pro Ceará, né? Já tem um conhecimento aí no futebol do Nordeste. Aqui uma situação onde ele, bem legal, tá? Ele começa a jogada, direciona, e aí ele vai andando, infiltra na área e, de novo, falando que ele gosta de chegar na área junto, né? E aí usa da sua estatura, aquilo que você já destacou, até prevendo uma dupla com o Dieguinho, como ele pode ser utilizado. Então, uma jogada bem legal, tá? Que ele abre na esquerda, a jogada é cruzada, né? Vai pro lado direito, ele identifica o espaço e faz o gol de cabeça, né? Então, um gol bem interessante dele, aquela partida mesmo contra o Benfica, né? Então, é um cara que chega com experiência, Will. Aqui até atacando o espaço, como um ponta esquerda nessa jogada, fazendo um facão. Ponta esquerda não, né? Um meia, né? Um ponta de lança ali, entrando, fazendo facão Infiltrando. e mostrando bastante qualidade, tá? Aquele dribla o goleiro com facilidade e faz um bonito gol. Então, é um jogador que é interessante, né? Não é um cara, como eu falei, que me salta aos olhos. Vou falar, pô, o Zanocelo vai mudar o nível do time do Ceará. Pra mim, não. Né? Mas é um cara que agrega para o elenco, pode fazer funções, como você falou, ser um terceiro homem, ou ser um segundo homem numa dupla de volantes. A gente sempre fala, campeonato de pontos corridos, onde você perde bastante peças por lesão, suspensão, enfim, várias coisas, você precisa reforçar seu elenco e é o que o Ceará está fazendo. Vina, Zanocelo, provavelmente Paulo Baia, basicamente é isso. Acho que é uma peça para agregar o elenco a mais. Eu tô contigo nessa, e Paulo Baia vai ter análise aqui no canal. Mais alguma coisa sobre o Zanocelo? Feito. Você, torcedor do Vozão, o que achou da contratação do Zanocelo? O que achou da nossa análise? Deixa seu feedback aqui, que é extremamente importante pra gente. Mais uma vez, peço para você que curta, compartilhe, divulgue nosso conteúdo, se inscreve no canal, dá uma olhadinha no plano de membros e no Pix que tá rolando aqui na tela, que ajuda muito o nosso conteúdo a continuar crescendo. É isso, até o próximo vídeo.